Aqui, achei. Vamos ver se agora vai. Agora foi? Foi. Consegui. Que difícil. Chegamos. Deixa eu só botar Chegamos. aqui. Não estava Deixa eu achando. só botar aqui. Mas achei, Ana. Obrigada. Não estava achando o seu nome. Tô aqui, pessoal. Boa noite. Ouve. Vamos começar. Pode falar, Dai. Para quem não me conhece, meu nome é Dani Modesto, eu sou personal organizer. E chamei e convidei a Dai para juntamente a gente estar debatendo, conversando, explicando um pouquinho mais sobre esse mundo de acumuladores compulsivos, que eu acho bem bacana, porque a gente sempre tem alguém próximo, a gente sempre conhece alguém e não sabe como agir com essas pessoas. Então, vou deixar a Dai falar e aí a gente vai interagindo com ela, tirando nossas dúvidas. Né, Dai? Pode falar, pode se apresentar. Olá, pessoal. Sou Daiana Silva, psicóloga clínica. Atuo aqui em São Gonçalo, Niterói também. Estou chegando em Niterói, isso é uma ótima notícia. E eu quero te agradecer, Dani, pelo convite todo especial. A gente está compartilhando um pouco, né, desse tema, né? E eu quero te parabenizar por você escolher esse tema, né? Porque é um tema, assim, as pessoas falam, mas não traduz, na Aqui verdade. no Brasil não é muito falado, né? A gente não Isso, ouve falar muito sobre esse assunto. isso. E se você conhece alguém, pastora, seja bem-vinda. Pessoal, quero agradecer aqui a você, a pastora Luciene, né, a Karine, cada um que está entrando aí, pega o aviãozinho. Se você conhece alguém que acumula alguma coisa, tem aquela mania e que nem observa, né, Dani? Às vezes é tão despercebido que o acumulador, ele nunca observa que está acumulando algo. Isso sempre faz bem ao quem convive com a pessoa, às vezes quem está dentro da própria casa, né? Então, pega esse aviãozinho, chama lá, porque eu acho que é um assunto bem bacana que a gente está conversando, né? E eu vou falar para vocês um pouquinho o que é compulsão. A Dani fez uma junção assim de perguntas e ela vai estar interagindo comigo, eu com ela, e eu quero fazer uma introdução. Eu acho importante, Dani, saber o que é compulsão, o que é, né? Não é só um transtorno, eu quero saber a base. Tudo na nossa vida, né, para que nós possamos aprender, é você saber a base, da onde vem, o que é, o quanto faz mal, de que forma tratar, isso em tudo na nossa vida, independente do problema que você estiver. Então, o que eu aprendi? Compulsão é uma ação motora complexa, né, que pode ter atos repetitivos e se tornar atos compulsivos, né? Seja bem-vinda, pessoal, seja muito bem-vinda. Então, eu vou repetir. O que é compulsão? O que é esse tipo de compulsão, né? Anota aí, pega um caderno, uma caneta, né, Dani? Você Vamos aí anotar, anota, gente, é um assunto top, né? É uma ação motora. Se é uma ação motora, né? Vem da onde, ó? Né? É uma ação motora complexa que pode, né? E deriva de atos compulsivos. Então, e o que são atos compulsivos? Atos compulsivos são rituais que se repetem, tá? São rituais, isto é, todo dia a pessoa faz aquela coisa sem perceber. Não é autoconsciente que a pessoa fala assim, ai, estou fazendo isso toda hora. Ai, estou fazendo isso toda hora. Não, é inconsciente, a pessoa não percebe, tá? Por ela repetir tanto, ela acha que é normal, não está nem aí, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre síndromes de obsessivo compulsivo. O que é isso? Quais são as dificuldades? O que é isso, né? Como se caracteriza? Como é que é esse quadro? Né? Se a compulsão é uma ação motora, beleza. E se a compulsão, né, o exagero, a repetição se torna algo obsessivo, tem alguma coisa aí querendo dizer. Vamos compartilhar?
Toca Sim. nesse aviãozinho aí se você conhece alguém que acumula algumas coisas aí. Isso tem a ver muito com o setor, com o sentido psicológico. Oi, tia Rose, carinho. Povo, tudo bem, seja bem-vindo. Isso é ótimo, né, Dani? É muito bom. Porque, na verdade, Dani, nós fazemos a live para vocês, né, Dani? É para vocês, é para tirar as dúvidas, né? É Oi, para tirar, mãe. assim, né? É para tirar tudo aquilo que vocês possam estar aí com dúvidas aí, ok? Então, vamos lá. Então, a compulsão é uma ação motora. Agora, a síndrome obsessivo-compulsivo, o que que é isso? Quais são as características? As pessoas têm fantasias, fantasias rituais que se tornam-se compulsivos. Vamos entender bem, daí em diante que se torna-se o quê? Uma síndrome, o quê? Um transtorno. Então, síndrome e transtorno é quando há repetições. Ah, fulano tem a mania de guardar as coisinhas, não sei o quê. Mania diferente. Ah, fulano é colecionador. Eu quero deixar aqui algo assim para diferenciar o colecionador do acumulador. O transtorno de acumulação, né, tem o fundo do transtorno obsessivo compulsivo, tá? Então, o transtorno de acumulação não quer dizer que a pessoa está colecionando algo. Entenda bem. O colecionador, ele troca, o colecionador, ele doa, o colecionador, ele tem dia, enjoa daquilo, se desfaz e começa a colecionar outras coisas. Aí está a diferença. Agora, o acumulador, não. Ele tem dificuldade, o acumulador. Ele tem dificuldade. Ô, pastor Alexandre, seja bem-vindo aqui nessa live. Uau! Muito bom ter você aqui por perto, viu? A pastora Luciene está aqui também. Muito obrigada, viu? Então, vamos lá. Qual a diferença? O transtorno acumulador, a pessoa tem dificuldade de desfazer, de descartar o objeto que ele gosta. Tem apego, né, no caso. Tem apego. Exatamente, exatamente. E que tipo de apego? Vamos falar um pouco desse apego, Dani? Vamos lá. Qual é esse tipo de apego? As síndromes obsessivas, sempre, as síndromes obsessivas, elas são subdivididas, né? Tem a síndrome obsessiva que você faz o quê? De consciência do indivíduo, tá? Ô, querida, seja bem-vinda, Solimar. É de consciência do indivíduo. Ela acha que é por fantasia. Alguém está me fazendo alguma coisa, alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa por mim. Então, está na parte do inconsciente dela, da fantasia, dos rituais. Agora, a síndrome compulsiva, ela vai estar sempre querendo alguma coisa a mais. Porque ela tem a compulsão. Isto é, nada satisfaz aquela pessoa, nada. Ela está compulsiva. Né? De que fato? Ela pega um amor por um determinado tipo de objeto, né? Ela coloca afeto, ela direciona afeto. É um valor simbólico que ela coloca nesse objeto, né? E direciona para esse objeto, né, um sentimento, um afeto. Então, Dayana, de que forma isso acontece? Estranho, né, Dani? Né? Vamos supor, um exemplo. Vamos supor que eu tenho... É um exemplo, tá? Eu gosto de ter objetos. E esses objetos eu vou acumulando pela casa toda. Aí a pessoa fala para mim assim, poxa, Dayana, tem alguma coisa acontecendo. Em toda a casa tem vários objetos. E eu falo assim, não, vê se você se reconhece nesse quadro. Não, eu preciso guardar, porque eu posso precisar disso mais tarde. Um dia. Né? Ou então, olha, ótimo, Dani. Não, eu não posso. Sabe por quê, Dani? Se eu não guardar essa caneca, se algum dia você precisar dessa caneca, como é que vai ser se eu não guardei? Então, a cabeça do acumulador, a cabeça das pessoas que tem dificuldade, né, e ela não se vê nesse problema, ela sempre acha que ela vai precisar. 2, ela acha que alguém vai precisar. 3, ela acha que vai salvar alguém em algum momento. Que o fato dela ter guardado aquela peça, aquele objeto,
Enfim, eu dei um exemplo de uma caneca. Ela vai salvar alguém. Entendeu? Então, assim, como assim, Dai? Ela pega o valor simbólico que o objeto direciona que ela exatamente, olha, tem a Karine que está falando, que ela tem uma tia, né? Isso, Karine, que não consegue se desfazer de nada. Uau, é exatamente isso. Ela coloca afeto. E ela acha, como por ela pegar, né, aquele afeto direcionado àquele objeto, se ela perder, ela fica mal. Pessoal, esse sofrimento é real. A pessoa, se ela perder ou se ela emprestar, ela fica mal. Esse sofrimento é real. É aí que o psicólogo entra, Dani. Eu vou verificar o quê? Qual é o tipo de sintoma que tem, qual é o valor simbólico que ela está direcionando a esse objeto, qual o valor sentimental que ela está dando para aquele objeto, que ela pode pensar por dificuldade dela não ter mais objeto, ela tem um amor excessivo a ele, e se ela perder esse objeto, vai perder o sentido da vida. Estranho, né, Dani? Geralmente, toda perda tem dor. Mas o acumulador, ele sofre demasiadamente mais. Porque ele não quer desapegar, né? Então, vamos parar para analisar essa questão. Ele não consegue desfazer, descartar. Ele pega um valor simbólico do objeto, ele direciona aquele objeto. Seja bem-vinda, pastora Cíntia Queiroz. Seja bem-vinda, viu? Então, ele direciona o Anderson, ele direciona aquele afeto para esse objeto. E aquele objeto é uma grande fonte para ele de materializador de afeto. Estranho isso, né? Sim. Isto é, ele se apega àquele objeto. Tá? Olha, seja bem-vinda, Bárbara. Olha, tá dando o telefone do marido. A Bárbara tá vendo? Já conheci. Entendi. Dani? E assim, oi, Dani tá aí me com a ouvindo? gente? Sim, tô te ouvindo, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tá tudo bem aqui. Ah. Olha, o pessoal tudo aqui. Tia Nete, olha, sejam bem-vindos, né? A gente está falando aqui sobre como é difícil lidar com o acumulador, né? Como é difícil ter pessoas que acumulam coisas. E, Dani, tem um ponto que eu quero tocar com você. E com todos que estão nessa live. O acumulador, é difícil ele pedir ajuda. Sabe o que acontece, Dani? Tem sempre algum familiar, ou um amigo, ou um responsável que está próximo dessa pessoa. Tem uma vergonha, que convive com essa pessoa. Exatamente. Oi, Dani? Existe uma vergonha na realidade, né? Ele sabe, existe uma vergonha para esse pedido de ajuda. Não, nem sempre é uma vergonha, Dani. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes eles têm vergonha de convidar alguém para ir à casa da pessoa. Porque não quer que a outra pessoa veja que ele acumula as coisas. Mas, por outro lado, quando essa pessoa que acumula coisas começa a acumular lixos, outras coisas, e que submete, né, a outra pessoa uma dor, a questão do mau cheiro, a questão da limpeza, né? Obrigada, pastora Cíntia. Então, assim, ela fica incomodada. Fabi, seja bem-vinda. Ela fica incomodada. Né? Então, na verdade, quem vai pedir ajuda, na maioria das vezes, tá? Isso não é uma premissa, não é uma regra. Mas na maioria das vezes, quando chega lá no consultório, geralmente é um parente. Ou é o esposo, ou é a esposa, ou é o filho, ou é a filha, que leva aquela pessoa até ao profissional. Seja bem-vinda, Ana. Até o profissional. E nós, como psicólogos, o que nós vamos atuar, Dani? Observar qual é o sintoma, qual é a angústia, qual é o medo, qual é a sensação, qual é o valor simbólico, né, que ele direciona, que essas pessoas estão direcionando a esses tipos de objetos. Entendi. E o porquê chegou, né, Dai? O porquê chegou nesse ponto? Então, vamos lá. Ótima pergunta. Por que as pessoas chegam ao ponto de não é que não queira pedir ajuda.
de acumular, porque ela acha normal, coisa acumula aqui, coisa acumula ali. Na verdade, dificilmente ele se vê como um problema. Dificilmente ele se vê, né, como um problema. Olá. Olha, eu não sou um problema. Não sou. Né? Tem pessoas, vou te dar um exemplo. Seja bem-vinda, Renata. Nossa buco maxilo, olha que top, está aqui conosco, né? Geralmente essas pessoas acumulam papéis. Já viu, Dani? Não sei se você já foi chamada para organizar a casa de alguém que acumula muito papel, muito, por toda a casa. Tem papel. Gente, existem pessoas que eu conheço, tá? Que tem, até no banheiro tem papel. Elas acumulam papel por toda a casa. Existem pessoas que acumulam lixos, né? Outras, obrigada, Renata. Tem outras que acumulam. Ah, ótimo. Quer ver só, Dani? Pessoas que compram as coisas e não utilizam. É um tipo de compulsão. Roupas. Isso. Roupas. Isso aí. Eu costumo muito falar disso. Dessa roupa que você vai guardar para um dia, vai comprar para um dia. E tem 47 blusas pretas. Isso. E não usa 10. São acumuladores da mesma forma dessas pessoas que acumulam lixo e coisas, né? São, exatamente, exatamente. E além de roupas, olha o pensamento dessas pessoas. Olha os pensamentos automáticos. Por que são automáticos? Porque são inconscientes. Elas não conseguem entender que elas pensam assim. É tudo sem pensar. Eu vou guardar aquele casaquinho, Dani. Porque se vier um friozinho, né? Eu vou usar aquele casaquinho. Não, se eu emagrecer ou se eu engordar, eu vou ter alguma coisa para vestir. Vou ficar sem nada. Isso é uma mentira. Eu já ouvi que eu vou guardar para quando colocar silicone. Eu já ouvi isso. Então, olha, né? Então, assim, qual é o pensamento natural? Quando acontecer, eu vou comprar. Valeu, meu amor. Isso é um pensamento Te saudável. Né? Isso é um pensamento saudável. Só que não é assim. Na maioria das vezes, nós temos pensamentos automáticos, tá? Característica, Dani, dos acumuladores compulsivos. Como é que são isso, né? Entrei por acaso a live e achei interessante. E Jonathan falando aqui que conhece a Dani desde a infância. Olha, uau! Seja bem-vindo, Jonathan. Fica conosco aqui. Fica aí conosco, né? São pessoas que acumulam coisas, né? Se você entrou agora, nós estamos falando. A Dani é chamada de organizar, né, Dani? Eu não consegui fixar o tema. O comentário? Isso. Ele achou a live interessante. E ele te conhece desde a infância e está aqui conosco. Eu falei, fica aí. Obrigada, Ana. Fica aí que vai dar certo, né? Então, vamos lá. Isso, acumuladores compulsivos. Quais são as características dele? Quais são as maiores características dos acumuladores compulsivos? Anote aí. Pegue um lápis, uma borracha, aperta esse avião para que você venha se identificar. Né? Peraí, como eu vou pedir ajuda? Quais são os sintomas? Quais são as características? Quem tem dificuldade de jogar os objetos no lixo. O desapego é difícil, né? Exatamente. A pessoa chora. Dani, você já pegou alguma casa que a pessoa chora? Você já pegou alguma casa? Não, tem gente que chora. Não. Existem casos que tem pessoas, por exemplo, que têm almofadas, são apegadas a um exemplo, tá? Almofadas. E ela vai viajar, esquece a almofada dela, então, né? Então ela chora, porque ela não consegue dormir por ela ter esquecido a almofada. Estranho isso, né? São coisas que você precisa estranhar. Sabe quando uma coisa começa a se tornar um transtorno? Quando existem coisas repetidas. São atos, são rituais. E todo ritual é o que? Uma repetição. Ou de pensamento, ou de fala, ou de comportamento. Ok? Então, aquilo que se repete se chama ritual. Daiana, quando o ritual se torna negativo? É quando você começa a ser prejudicado por ele. Ok? Então, esse tipo de acumuladores compulsivos, eles têm dificuldade de organizar objetos
E a fala deles são assim, não deixa que eu dou conta. Não deixa que eu organizo, não, eu dou conta. Consigo sozinho. Só ele toca no objeto dele. Quase ninguém percebe isso, né? Não, olha, já teve casos, né, de pessoas falarem assim para mim, Dai, eu chamei uma faxineira lá para casa, né, para poder dar uma faxina e tudo. E meu esposo falou assim, não quero que toquem na minha mesa. Quando a faxineira olhou para minha cara assim, como assim? Mas eu também não vou tocar, porque tem tanto papel, tanto papel, tanto papel. Olha aí. Só ele. Né, Dani? Então, assim, ela tem dificuldade de jogar os objetos fora, de desapegar, porque ele dá um valor simbólico, ele tem afeto relacionado, um afeto relacionado àquele objeto. Ai, gente, Angélica, muito obrigada. Nossa amiga de Portugal, Angélica, obrigada pelo carinho, pelo apoio, viu, gente? Muito obrigada. Eu quero dizer algo aqui nessa live toda especial, Dani, porque eu acho que vocês são merecedores disso. Olha, a Karina tá falando aqui, ó. Ai, Angélica, muito bom ter você aqui pertinho conosco. A Karina falou assim, eu tenho dificuldade de desapegar. Ó, tem alguma coisa aí, Karina, querendo falar sobre isso, né? Tem alguma coisa querendo falar sobre isso, né? Então, alguma sua infância. Por quê? Eu não posso falar, Daiana, por quê? Aí eu teria que sentar com a Karina, ouvir a Karina, para saber quais foram as questões de infância que atualmente ela tem dificuldade de desapegar na fase adulta. Ok? Certo. Tá? Então, outra coisa que a gente pode colocar. Você aí, né? Eu vou puxar um pouquinho brasazinha, assim, né? Eu sei que tem homens aqui na live. Tem pessoas que compram maquiagem. Já viu aquelas pessoas, Dani, que compram maquiagem e falam assim, nossa, eu vou comprar essa cor, essa cor, essa cor. Né? E pouco usa. E detalhe, não é um profissional de make, não é um profissional de make. Não é. Ela coleciona só pelo fato do prazer. Então, aonde que eu quero chegar, Dani? Essas pessoas que acumulam coisas têm prazer. Traz uma satisfação plena nela de acumular coisas. Então, por isso que muitas das vezes, para ela não é um problema. Entendeu? Não é. Você já viu garagem? Existem pessoas, né? Que seja bem-vinda, Catarina. Nossa, o Wallace, Catarina, olha, Elis, Bárbara, sejam bem-vindas, viu? Existem pessoas que é garagem. Vou dar um exemplo para os homens agora. Eu dei o exemplo para as mulheres, agora garagem. Não, eu vou guardar essa ferramenta. Mas você usa? Eu pergunto para a pessoa. Né? Você usa em que lugar? Não, mas se caso eu precisar, mas é o quê? Quantas chaves de fenda? Não, é 56 chaves. São 13 alicates. Né? Então, assim, tem alguma coisa querendo dizer. Eu quero dizer que a compulsão é uma ação motora. Só para repetir, é uma ação motora. E essa compulsão, se não for cuidada, ela se torna um transtorno obsessivo compulsivo, que pode se tornar não só de acumuladores, né? De N fatores aí. E tem que ser tratada. Cada um tem um motivo, né? Não tem um motivo exato, certo, para todos. Cada um tem seu motivo. Tem. E está relacionado o quê? A sua infância, a sua convivência, a sua criação. Geralmente, Dani, tá? Eu não estou afirmando, estou deixando isso claro na live, né? Isso é uma hipótese. A gente está falando de um assunto aqui que eu estou falando sobre várias coisas aqui, né? Então, geralmente, são pessoas... quando você direciona afeto exagerado, excessivo a determinados tipos de objeto, você tem a grande possibilidade de sofrer no final. Um exemplo, mulheres que amam demais têm problemas o quê? De depressão, né? De relacionamentos frustrados, porque ela quer dar sempre o melhor, mas ela não se vê nessa relação, né? O homem que se dedica muito, que é muito compulsivo por trabalho, né? Alguma coisa ali tem uma falta. Eu quero dizer para vocês, todo exagero está tratando de uma falta. Todo exagero
tem alguma falta, tem alguma coisa que está querendo dizer algo, ok? Então, vamos parar para analisar. Se eu tenho exagero de alguma coisa, eu tenho falta de alguma coisa. Mas daí, se eu tiver falta, muita falta, também tem algo a ser tratado. Então, como que eu posso verificar isso? O equilíbrio. O equilíbrio. O equilíbrio. Você pode colecionar as coisas? Pode. Você pode juntar as coisas? Pode. Agora, você não pode fazer nada excessivo. Tudo que é exceção traz adoecimento. Tanto no físico, quanto no mental, né? A parte emocional, né? E quanto na alma também. Quanto na alma. Aquilo que você não desapega, aquilo que você não doa, aquilo que você não troca, incha. E aquilo que incha faz mal. É ou não é, Dani? É, é verdade. Ó, eu tenho uma dúvida aqui, uma pergunta. Quanto à desorganização, quando é que a desorganização vira doença? E como que eu posso fazer para estar ajudando essa pessoa? Posso procurar uma ajuda psicológica, sim, mas eu tô falando eu como pessoa, sem procurar uma ajuda médica. Qual o primeiro passo? Como eu posso estar ajudando essa pessoa assim que eu vejo que tem algo errado ali? E sei que não vai ser bem absorvida a ideia por ela, né? O que eu posso estar fazendo para ajudar essa pessoa? Então, quando se torna um problema? Quando produz um desconforto no outro. Ou até mesmo em si. Você precisa reconhecer. Não tá legal, eu preciso tratar isso. Não tá legal. Mas quando, geralmente, como o tema aqui é acumuladores compulsivos, na maioria das vezes, a pessoa não se vê como um problema. Ela acha que o Não, mas eu hábito que ela digo, está. não, eu digo no caso na convivência, eu convivendo com uma pessoa acumuladora. Como eu posso estar Então, ajudando ela, como eu posso estar auxiliando ela? você primeiro vai te trazer um desconforto, te traz um desconforto e você vai ajudá-la. De que forma você vai ajudá-la? Tentando conscientizar essa pessoa que realmente está fazendo mal a ela e à Entendi. convivência. Entendi. Ela precisa querer, né? Ela precisa se enxergar, sabe? Sentar, conversar, olha, tá demais, não tá legal, né? Na maioria das vezes traz questões de higiene, a falta de higiene, né? Então, é trazer a consciência. Tudo é através da comunicação. Eu quero dar uma dica aqui para você que está anotando essas coisas. A falta de comunicação dentro de casa, ela é a base, a comunicação é a base para resolver quaisquer tipo de problemas. Quais? Isto é, aquilo que eu não comunico, eu interiorizo. Aquilo que eu interiorizo, eu faço o quê? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fechando os olhos para aquilo ali. Vai me prejudicar e vai prejudicar o próximo. Então, a consciência, trazer a pessoa à consciência, a necessidade que ela precisa de ajuda é o melhor ponto, através do quê? Da conversa. Com jeito, sabe? Fulano não tá legal, sabe? Tá trazendo problemas. Começa a pontuar as consequências que isso está trazendo para a família e para a convivência. Entendi. E é bom a gente pontuar que o acumulador, como a gente já falou, não é só essa pessoa que acumula coisas grandes, mas até a gente mesmo Não, acumulando roupa, acumulando caneta, acumulando coisas que não são usadas com frequência, né? Porque a gente vê muito, as séries americanas, a gente vê muito acumulador compulsivo enchendo a casa de coisas sem uso, muitas coisas descartáveis, ruins. Mas que não, mas que a gente, isso. mesmo aqui dentro de casa, a gente pode estar sendo um acumulador compulsivo com coisas pequenas ou com coisas que a gente acha que não tem nada a ver. Não é, Dai? Verdade. Isso. Olha, eu vou pedir um favor, vou te responder. Quem estiver vendo a live, printa para mim, para mandar, por favor, que eu estou aqui com, com o suporte. Printa para mim, eu e a Dani, manda para gente, né, Dani? Printa aí e É, manda essa live aí para gente. Eu acho que a é Dani bom está já. salvando, vai estar aí. A pergunta, Dani, que você fez sobre a questão do tamanho do objeto, isso indifere, tá? O tamanho do objeto, o acumulador, ele acumula objeto, ou coisas, enfim, N coisa, N, né? Independe, se for grande, se for pequeno. Por quê? Porque ele é compulsivo, né? Já se tornou um transtorno. Aqui a gente está falando de transtornos.
Sim. Então, ele indifere. Ele pode ter um amor à caneta, não é colecionador, entenda bem, tá? É acumulador. Você tem o direito de colecionar o que tem. Eu tenho amigos que colecionam carros, eu tenho amigos que colecionam moedas, eu tenho amigos que colecionam canecas. Isso não. Ah, tirar os comentários, Dani, para poder perguntar. Obrigada, minha amiga, pastora Cíntia. Muito obrigada, viu? Então, assim, o que acontece, né, Tirei. nessa situação? Então, existem pessoas, né, que independe. O acumulador, ele não escolhe. Está muito ligado à infância, à história de vida, à criação. Independe. Ele vai colocar amor, afeto, vai direcionar para aquele objeto. Independe do objeto. Independe do objeto. Tá? Faz mal. Faz mal. A questão é... Exatamente. Vamos lá, Dani? Oi. Não, eu ativei os comentários, tirei e ativei. Tá, e acho que já tá terminando o que eu queria dizer, o que eu queria passar para as pessoas. Não sei se alguém tem alguma dúvida. Se tiver dúvida, gente, põe para a gente estar podendo conseguir explicar um pouquinho mais. E assim, Dai, porque eu, como personal organizer, eu não posso estar agindo sozinha com essa pessoa, com esse acumulador. Porque eu não vou conseguir trabalhar com ele. Eu sei que o desapego vai ser uma coisa super difícil, mas sem ser o desapego, o porquê eu não posso estar trabalhando com essa pessoa sozinha, sem uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. A questão é da consciência, né? Você fazer com que alguém se conscientize de uma coisa que está errado não é difícil. Agora, para você conscientizar alguém que tem um transtorno, já não cabe a você. Né? Já de outra, né? Já de outro profissional. Então, eu achei incrível, incrível. Eu, assim, totalmente grata a você por esse convite, por você perceber, né? Perceber, por você ter essa sensibilidade de observar. Olha, eu super te indico como profissional, porque uma pessoa parar e analisar, né? Sim. Eu super te indico, a Dani, né, já vai trabalhar comigo também, eu tenho certeza disso aí, eu estou de olho nela já faz um tempo, né? Organizar. Eu quero dizer algo para você. Você organizar a sua vida e as suas coisas já é difícil. Quando você contrata alguém para organizar aquilo que é teu, você tem que estar o quê? Disposto a entender o serviço do outro. Então, qual a importância de você trabalhar conjunta com isso? É conscientizar essa pessoa. Olha, você tem uma grande dificuldade, eu tenho observado que essas situações, a situação aqui que eu vim para arrumar, eu tenho observado que você tem uma grande dificuldade, você tem uma resistência. Eu gosto muito de usar essa palavra, né? Você tem uma resistência, né? Estranha essa resistência. E que não é tão normal essa resistência. E que você está precisando de ajuda, né? Quando você tratar isso, começar a tratar, eu estou disposta a fazer o meu trabalho, que vai ter um resultado muito melhor, né? Então, assim, é importante. Ninguém arruma nada quando está nada bagunçado. Grava isso. Ninguém arruma nada quando está desfocado. Então, quando você chama alguém para arrumar as suas coisas, você está abrindo a sua intimidade. Você está abrindo os seus projetos, você está dividindo o seu ser, os seus ideais com aquela pessoa. Em qualquer área. E eu quero deixar aqui. Exatamente, né? E tem um texto que eu achei assim ótimo, né? Drummond, ele é top, né? Então, tem um texto de Drummond, quero compartilhar com vocês. Ele fala muito quando a pessoa tem também a obsessão de estar sujo, né? Aquelas síndromes compulsivas de toda hora lavar a mão e tudo. Ele fala assim, ó, minha mão está suja, preciso cortá-la. Não adianta lavar, a água está podre, nem ensaboar, o sabão é ruim, a mão está suja. Suja há muitos anos. Olha que percepção, né, dele tem. Aqui ele retrata nessas frases, né,
o poeta retrata principalmente como é que é a sensação da pessoa se sentir o quê? Suja, compulsiva, né? Obsessiva, ela está obsessiva por limpeza, né? Olha que top, né? Que poeta, né, a Dani, que é Drummond, né? Então, assim, seja de que forma for, saiba que tudo que você decide fazer na tua vida é para melhor, é para você avançar, é para você crescer, é para você progredir, é para você avançar. Então, avance sem medo, sem culpa, desapegue sem dor. Que é tão difícil para o acumulador. É a parte mais difícil para quem não é acumulador, o desapego, né? Eu imagino que para o acumulador a dor a dor que pode ser, porque para quem não é acumulador, quando você vai trabalhar o desapego, que é o início ali de tudo, você tem que trabalhar com jeito, você tem que ter o jeitinho de falar, de fazer a pessoa entender o porquê daquele desapego, o porquê não ter aquilo. É sim, o desapego. Né? Obrigada, Dominique. Então, assim, saiba que todo transtorno, né? Eu vou até fechar com essa observação. Todo transtorno, seja de que grau for, de que tipo for, tem que ter acompanhamento. Sim. Tem que ter um acompanhamento, seja psicológico, seja psiquiátrico, né? Tem que ter um acompanhamento. E a forma da gente entender, então, esse SOS é isso. Tá fazendo mal, não tá sendo legal, vamos procurar um socorro, vamos procurar uma pessoa para me ajudar. É dessa forma, é desse jeito. Ou para ajudar alguém, né? Próximo, porque na maioria das vezes a própria pessoa não consegue reconhecer esse socorro necessário. É isso, né, Dani? Exatamente. Exatamente. Uau, que live, hein? Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Minha primeira live. Nossa, uau! Uau! Eu participei de algumas, mas eu fazendo essa é a primeira. Eu quero agradecer muito pela sua ajuda, por você estar aqui comigo, por estar ajudando tanta gente, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisavam ouvir, precisam de ajuda, entendeu? Então, Dominique chegou no final, mas vai ficar gravada, você vê, Dominique. Tá gravada, tá salva. Vai ficar gravada, vai, a gente tem bastante tempo ainda, vou conseguir gravar, sim. Dai, é isso, muito obrigada, muito, muito obrigada mesmo. Obrigada por ser a primeira, obrigada pela disposição. E eu deixo para você o tempo que você precisar para poder falar sobre você, falar sobre o seu trabalho. O que for necessário, eu vou tirar aqui os comentários. Fica melhor para a gente te ver. Tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre o que incomoda no outro, talvez seja suprir a própria necessidade, né? Vamos supor, aquilo que incomoda no outro, que começa a te incomodar, a necessidade do outro precisa ser suprida, né, de alguma forma. E quando começa a te chamar a atenção, é porque você também está sendo mudado em meio a esse processo, né? Ajudar o outro, que a sua índole, a sua disposição de ajudar as pessoas não termina por aí, né? É só um começo. Você não desista de ajudar as outras pessoas. Você não tem um tapinha nas costas, mas não desista de ajudar as pessoas, tá? Talvez você ajude e não tem um obrigado, sabe? Só de você deitar e falar assim, poxa, eu estou com o meu serviço cumprido, hoje eu pude ajudar alguém, pois eu pude ser importante na vida de alguém que talvez não estava se enxergando, né? Que isso aí seja o seu lema de vida. Ajude ao próximo, como a ti mesmo. Ajude. Obrigada, eu sou Daiana Silva, psicóloga, e estou aqui para te ajudar. Qualquer coisinha. Hoje, daqui a pouquinho eu vou soltar aí no Instagram, vou falar sobre angústia, tá? Aí eu estou aqui acabando de escrever um pouquinho sobre angústia. E qualquer coisa, venha, me chama no privado. Quer conversar? Quer bater papo, né? Me chama aqui no privado. Sabe, Dai, eu não quis escrever na live por vergonha, eu sou assim. Nós estamos aqui para te ajudar. Eu no psicológico e a Dani na ação aí de organizar isso.
Parabéns, E Dani, pelo trabalho. Muito obrigada pelo obrigada, convite. obrigada, tá? Um beijão. Beijo. Gente, muito obrigada a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Qualquer dúvida sobre organização, sobre acumulador compulsivo Adai tá aí, para tirar qualquer dúvida, qualquer coisa que quiser, que precisar sobre organização, pode me chamar no direct, pode me chamar pelo WhatsApp, que meu número tá aqui no Instagram. E eu tô sempre aqui. Muito, muito obrigada, tá? Obrigada por estar aqui com a gente. Beijo. Tchau.